Temos mais um camarada aqui que se destaca, tem se destacado, que eu tenho gostado muito, que eu estou aguardando para um podcast aqui no canal, que é o Doutor Sandro Gonçalves. Vamos lá. Doutor Sandro tá bonitão, cara. Olha lá, ó. Meteu um blazerzão. Aí, padrão, mano. Ô, Glof, coloca um blazer aqui, um negócio maneiro aqui pra ficar bonito também, né, cara? Blazer da Glof de 1 kg, né? De 1 kg. Um blazer de 1 kg da Glof, né? Vamos lá, doutor Sandro Gonçalves, vamos ouvir. Vou começar com uma pergunta simples, direta, na veia. 2026, para presidente da República. Pablo Marçal, Tarcísio ou Bolsonaro? Somente esses 3 nomes para você votar. Os 3 são candidatos. Qual você votaria? Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro? Coloca no comentário, porque tem muita coisa acontecendo e a gente vai focar um pouco agora no pós-eleição. Pô, você que tá em casa aí, ajuda aí, ó. Comenta no chat aí, ó. Bolsonaro, Tarcísio ou Marçal? Vamos responder o doutor Sandro aí. Quem você votaria em 26? Os 3 estão na disputa, tá? Vai escolher um. Vamos nessa. Passou depois de ontem, né? O dia depois de ontem. É o hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente tem que analisar a proporção aqui e as projeções do que aconteceu nas eleições. Foi diferente do que a gente imaginava. Eu apostei que o PL teria mais prefeituras. De todas as prefeituras que o PL participou no segundo turno, e a gente achou que o PL viria forte no segundo. Estão escrevendo Glauber, cara. Glauber não vai estar na disputa em 26, não, cara. Ó, é Marçal, Tarcísio, Bolsonaro, Tarcísio e Marçal, cara. Pelo que eu tô olhando aqui, tá disputado entre Marçal e Bolsonaro. Apareceu até um mano volta aqui agora, cara. Mas vamos lá. Vota aí que eu tô olhando. Segundo turno, não aconteceu. Então, figuras que eu apostava que ganhariam, como André Fernandes, como Engler ou como a Cristina Grêmio, não conseguiram vitória. E a gente precisa analisar o reflexo disso daqui pra frente. Ricardo Nunes, de 56 anos, candidato apadrinhado, sem entusiasmo por Jair Bolsonaro, foi eleito este domingo pela cidade de São Paulo, né, que tem 12 milhões de habitantes, frente ao aspirante, né, apoiado pelo presidente Lula, que é o Guilherme Boulos. Tá. O que isso aqui representa? A imagem que se passa é da direita e da ultradireita ou extrema direita. Quem é a direita? Esta é a direita. Deixa eu fazer um comentário. Pré-campanha, falava-se em um embate Lula versus Bolsonaro, né? Candidatura apoiada pelo Bolsonaro, candidatura apoiada pelo Lula. Como o Bolsonaro ficou constrangido, né, com o candidato dele, do MDB, com tudo isso que nós já falamos aqui, tá até cansativo já, mas é bom pra tu não esquecer, cara. O Bolsonaro recuou. E no final das eleições, o destaque não ficou mais candidatura Bolsonaro versus Lula, ficou Tarcísio versus Lula. E foi a primeira vitória do Tarcísio. E essa história vai ser contada lá na frente. Numa campanha de 26, Tarcísio presidente, a imprensa e todo mundo vão repercutir que quando o candidato de um enfrentou o candidato de outro, Tarcísio ganhou de lavada. E ele foi o vencedor de 24, né? Olha a carinha dele aí, mais uma vez, aquele abraço bonito, sorridente no Nunes. Vamos lá, continuando o vídeo. Quem é a extrema-direita? Bolsonaro. E os seus apadrinhados que perderam agora. A Malu Gaspar fez um vídeo, e nesse vídeo ela expôs que Grêmio, André Fernandes, Fred Rodrigues, Bruno Engler são da extrema-direita. E que Nunes, Tarcísio são a direita. E aí, algumas coisas começam a se revelar. Presta atenção. Reeleito, Nunes escanteia o Bolsonaro, chama o Tarcísio de líder maior e diz que o seu sobrenome é futuro. Aqui, o Nunes não falou por ele, falou pelo sistema. Todo. Então, quando eu te fiz a pergunta para instigar qual seria o nome que estaria à frente, eu acredito que é Tarcísio de Freitas. Até porque eu não acredito, né, que o Supremo deixará a anistia ao Bolsonaro passar. Duvido muito, tá? E eu tô sendo sincero. Ou você quer que eu faça o oba-oba, que eu vejo alguns canais aí? Não, gente. É Bolsonaro 2026, o sistema não dá conta de segurar ele. Ele vai peitar tudo, vai chegar montado num cavalo branco e vai conquistar tudo. Não é bem assim que o jogo funciona. Você sabe disso. Se ele não deu conta, em 22, que ele era o presidente, que a caneta dele, que ele dizia que a caneta dele funcionava, que dirá agora, né, cara? Então, assim, o Bolsonaro, ele não tem como peitar o sistema. Ele não peitou lá atrás. Ou melhor, ele peitou e perdeu. A esperança do Bolsonaro, dos políticos, né? Não vou nem falar dos eleitores, dos políticos, aqueles políticos que vivem do Bolsonaro. Assim como tem os políticos que vivem do Lula, hoje cada dia tá menos, né? Mas sempre teve isso, né? Tu pega
lá no meu Rio de Janeiro, lá, Benedita da Silva, Lindbergh Faria, esses políticos e vários outros espalhados pelo Brasil, viviam do Lula. Precisava manter a chama acesa, né? Beleza. Tem os políticos que vivem do Bolsonaro, né? A chance dessa rapaziada se manter vivo e ser abraçado e ser liberado pelo sistema é um mal maior, de uma ameaça maior do Lula. Do 2025, 2026, padrão Dilma, 2015, 2016, cara. Gasto público, déficit fiscal absurdo e crise econômica. E é isso, cara. Né? Se isso acontecer, vamos tirar o Lula daí, que só faz 4 anos, ferrou tudo, daqui a pouco não tem dinheiro nem pra gente roubar mais. Pode roubar, mas não pode secar também, quebrar o banco. Se quebrar o banco, ferrou, né? Então, aí, beleza, libera o Bolsonaro e o Bolsonaro ganha do Lula, fica 1-1, né? E fica aí sim, desenha a história dessa forma. Mas, se o Tarcísio estiver firme e forte, aí não precisa do Bolsonaro, não precisando do Bolsonaro não sendo útil, deixa ele de fora, deixa que o Tarcísio faz o trabalho e o Tarcísio é nosso. O PT dá trabalho, o PT indica ministro do STF, e aí o PT, né, tem a rapaziada deles ali, daqui a pouco a rapaziada deles tá maior do que a nossa, não vai dar certo. Aí, meu irmão, esquece, o Bolsonaro tá fora de vez, e a história vai ser contada assim. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a figura do Nunes, exaltando o Bolsonaro, e, entenda, a cabeça da serpente tá do lado, já, do Nunes e do Tarcísio aqui. Quem que é a cabeça da serpente, Sandro? O senhor Michel Temer. Para mim, hoje, é a figura mais poderosa que existe dentro hoje né? Sabe, do sistema, do organograma, chama-se Michel Temer. Hoje, ele, ainda eu vi um vídeo há poucos dias atrás, que o Michel Temer, né, faz parte da turma dos Illuminatis, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que dentro da articulação política, o Michel Temer é uma das figuras mais poderosas, tanto que quando o Alexandre de Moraes ameaçou prender o Bolsonaro. Michel Temer era presidente da Câmara, vice da Dilma, teve o impeachment, assumiu, ficou de canto ali depois de Operação Lava Jato, acabou a Operação Lava Jato. E é isso. Mas tá mandando, ó, faz muito tempo. Vamos nessa. Bolsonaro, para quem que o Bolsonaro correu para pedir ajuda para não ser preso? O Temer. E hoje, o Temer, nitidamente, caiu nas graças do Tarcísio de Freitas. A gente tem que ser sincero, realista. Outro ponto que incomodou muita gente, o Vinícius Carrion escreveu aqui. Ricardo Nunes já agradeceu decentemente o Bolsonaro? Num cenário hipotético e inverossímil, onde Bolsonaro tivesse apoiado o Marçal, Nunes não teria a mínima chance. Um sujeito simplesmente sem carisma e base eleitoral orgânica. O Nunes sempre ignorou o Bolsonaro. Cara, ó, isso aqui é forte, hein? Num cenário hipotético e inverossímil, onde o Bolsonaro tivesse apoiado o Marçal, o Nunes não teria a mínima chance. Mais um motivo pra tu cobrar o Bolsonaro, porque a liderança tá com ele. Se a liderança tá com ele não pode permitir isso aqui, cara. Concorda? Ou ele não tem a estratégia que tu acha que tem. É a crítica forte, né? O centro da crítica é esse tipo de coisa, cara. Se o Bolsonaro tivesse apoiado o Ricardo Salles, o Ricardo Salles estava fora desde março, o PL não ia dar candidatura. Se o Bolsonaro tivesse apoiado o Marçal, Nunes, Tarcísio teriam saído vencedores? Teria tido um embate Bolsonaro versus Tarcísio? Como é que ficaria isso? Então, é um monte de possibilidades que não dá mais para voltar no passado e teria um desfecho diferente. Se tivesse um projeto de Brasil, um projeto de direita brasileira. Eu estou convencido que não tem. Todas as evidências estão aí gritando na tua cara. Quero estar errado, não tem problema nenhum de falar. Realmente, rapaziada, eu achava que eu sabia alguma coisa, não sei nenhuma, errei tudo. Vou falar de outra coisa, vou comentar agora bola de ouro, né? Vou comentar Champions agora, futebol, Flamengo. Beleza. Mas, até aqui, nós estamos enxergando. Vamos nessa. Sem carisma e base eleitoral orgânica. O Nunes sempre ignorou o Bolsonaro. E a realidade dos fatos é exatamente esta.
num cenário em que Bolsonaro falasse, não, realmente, vou de Marçal. Fora de Marçal todo mundo. Nunes nunca teria chance. E o Tarcísio também. Sabe? Não teria toda essa força. Mas vocês não entenderam o que aconteceu. E o Tarcísio se consolidou nessas eleições. Eu vou mostrar por quê. Para provar o que eu acabei de dizer para vocês, o Carrion escreveu, nulos, brancos e abstenções em São Paulo superaram o total de votos do Ricardo Nunes. Então não tenham dúvidas que o Nunes vai ter que, a partir de agora, governar por São Paulo, não porque ele é querido, mas porque a outra opção era horrível. Era uma opção que tinha total rejeição, inclusive por todas as figuras da esquerda, né, que estavam lá, tinham rejeição ao Boulos, de tão ruim que ele seria de representatividade. São Paulo. Simples assim. Então o Nunes não ganhou. Ele foi ganhado, vamos dizer assim. Porque teve o Tarcísio, porque teve o apoio velado do Bolsonaro. E agora já escanteou o Bolsonaro e mostrou que não, o maior líder é o Tarcísio. E por que eu quero dizer para você que o Tarcísio se consolidou? O Bolsonaro fez uma campanha nacional. O Tarcísio, dentro de São Paulo, bateu de frente com o próprio Bolsonaro. Meu amigo. Dentro de São Paulo, teve lugares que o Tarcísio apoiou um candidato e o Bolsonaro outro. Mas qual o resultado disso aqui? Hoje, o PL do Bolsonaro não conseguiu aprovar todos os candidatos que ele apoiava. 4 grandes nomes acabaram sendo derrotados. O Tarcísio quis mostrar e consolidar sua força dentro de São Paulo. Ele abriu mão. Ele não deu um A para ajudar nenhum candidato de fora de São Paulo. Ele não mandou um vídeo. Olha, pessoal, para vocês, votem em Cristina Grêmio, em Curitiba. Gente, votem no Bruno Engel, no André Fernandes. O Tarcísio não fez vídeos de apoio. O Tarcísio focou em São Paulo. Focado em São Paulo, o Tarcísio, das 652 prefeituras, ele conseguiu 623. Sim, de todas as prefeituras de São Paulo, o Tarcísio entrou como um rolo compressor e conseguiu quase... Como é que é? 652 prefeituras, ele conseguiu 623. Sim. Que isso, cara? De 650? O cara conseguiu 620, aproximadamente? Que isso, pô? Que isso? De todas as prefeituras de São Paulo, o Tarcísio entrou como um rolo compressor e conseguiu quase todas as prefeituras de São Paulo. E aí, quando você pega isso proporcionalmente, e vamos observar, por exemplo, a prefeitura de Palmas, no Tocantins, que é uma cidade maravilhosa, na sua projeção total, não chega a 200 mil eleitores. Né? Votos válidos. Entendem? A proporção dessa história, Campo Grande, por exemplo, também não. Mato Grosso do Sul. Então, o que eu tenho? O Tarcísio consolidou, né, para o seu lado, e isso numa eleição presidencial pesa muito, o maior estado do Brasil. Então, se rolar uma eleição lá, no que aconteceu, na primeira pergunta que eu te fiz, Bolsonaro, Tarcísio ou Marçal, se rolar essa eleição, quem tem o maior colégio eleitoral do Brasil a nível de estado para o seu apoio? Tarcísio Freitas. Então, o que eu vejo é que todo o caminho está se desenhando no sentido de que Tarcísio quer se consolidar como presidente em 2026. E numa eleição... Eu entendi a análise do Dr. Sandro, entendi mesmo. Fazendo todas as ressalvas, né, que o nome do Tarcísio é muito mais forte do que o nome do Geraldo Alckmin, mas o PSDB, tradicionalmente, sempre teve São Paulo como governo. E nem por isso essa força, né, tanto Serra quanto o Alckmin em São Paulo, isso não se traduzia em força nacional, né? Mas Tarcísio, de fato, né, ele numa disputa contra o Lula, os bolsonaristas não vão ter outra opção e vão ter que votar nele, pô. Aqueles 50 e tantos milhões de votos no Bolsonaro, os caras vão olhar e vão no Tarcísio. Outra coisa, o cara que não queria o Bolsonaro de jeito nenhum e, portanto, votou no Lula no segundo turno de 22, vota no Tarcísio. Porque o ódio dele é com o Bolsonaro, não é com o Tarcísio. Então, de fato, não dá para comparar com as campanhas do PSDB. Mas, né, isoladamente, ter prefeitura em São Paulo e ter força em São Paulo não necessariamente traduz força nacional, mas concordo sim com o Dr. Sandro, porque o nome do Tarcísio reúne, traz o bolsonarista, e ele não tem outra opção, ele vai votar no Tarcísio. E a memória dele pro Tarcísio é boa, pô. Ministro lá do Bolsonaro, candidato do Bolsonaro, o governador do Bolsonaro. Então, de fato, tá desenhando aí, cara, um caminho próspero do Tarcísio. Não sei se é pra gente, né? Parece que, mais uma vez, vamos entrar só com toba, né? Mas vamos nessa. Onde Bolsonaro tá inelegível, onde o outro candidato será o Boulos ou o Lula, e o Tarcísio estará concorrendo, o voto tem que ser Tarcísio. Antes o Tarcísio, com toda certeza, do que o Lula. E aí, quanto ao Boulos, todo mundo já reconheceu o fracasso da esquerda. Com o apoio do PT, essa matéria da revista Isso É, com o apoio do PT, Marta e 10 vezes mais dinheiro para fazer campanha, Boulos repete o desempenho de 2020. Ou seja, você tem um carro velho, não adianta nada colocar combustível de avião
Entenderam? Então o Boulos foi pífio, foi fraco, mas o pessoal do PT já admite que o Boulos será a figura necessária em 2026, porque não tem ninguém da esquerda se o Lula pifar. Se o Lula baidear da vida, né? Ser um Biden da vida. Eleições de 2024. Guilherme Boulos repete a votação de 2020, mesmo com o apoio de Lula. Campanha milionária, 10 vezes maior. Então, o cenário pro Boulos não é nada favorável. Não é bom pro Boulos. Não é bom pra esquerda. Boulos disputou prefeitura em 2020, tomou pau. Disputou em 24, tomou pau também. Substituto para 26 do Lula? Não. Se o Lula virar um baile da vida, resta saber se o PT vai com o sistema, se o sistema vai com o PT, ou se o sistema vai falar pro PT assim, quem disse que a boca é sua? Né? Igual o filme lá, né? A boca é nossa, a boca não é sua. Né? Vai chegar o PT e vai falar, cara, agora acabou esse negócio de amor na política, aquela paixão pós-Lava Jato, aquela paixão 2013, 2014, impeachment da Dilma, acabou, pô. Durou 10 anos. Agora é tudo nosso novamente. E outra coisa, PT, nós não tivemos força contra vocês porque, pô, você tá desde 89, desde 85, 89, disputando campanha, fazendo barulho, o povo tava acreditando, né, cara, que ia mudar a vida do pobre. Aí, só tinha o PSDB. Agora não, PT, fica quietinho, vai lá, Cláudia, senta lá, fica lá. Fica no teu canto aí, porque primeiro, o povo já não acredita nesse papo da picanha. O povo não acredita mais no papo de tirar da pobreza. Bolsa Família já não faz tanto efeito. A rapaziada tá gastando Bolsa Família tudo com as bet. Então, PT, o teu discurso já não é mais o canto da sereia, né? E agora chegou a nossa vez. Nós vamos dominar daqui pra frente. É o sistemão, né? Com direita, aí depois sai essa direita entra uma esquerda, mas nada de Lula ou filhote de Lula com filhote de Bolsonaro. Agora é nosso. Nós vamos dominar. O jogo é nosso. Faz sentido pra tu, mano, Volta? Total. Agora, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles têm um índice de rejeição muito alto, né, irmão? Então, assim, quem vier vai vir tranquilo, pô. Não vai enfrentar aquela dificuldade toda que foi nas eleições passadas. Olha o ensinamento da campanha de São Paulo, cara. O Nunes, apesar de matéria negativa, apesar de processo, apesar de escândalo, apesar de fraude, de corrupção, né, na prefeitura dele, rejeição baixa. Cara de centro. Tendo o Marçal de um lado e tendo o Boulos do outro. 2026, Tarcísio é padrão Nunes. É a mesma campanha. Se o sistema abraçar, é isso, cara. Pode vir um Lula, pode vir até o Marçal, de repente. Vai fazer barulho, vai chamar a atenção toda. No final, o dinheiro do sistema, a televisão vai fazer diferença. Né? E também as decisões judiciais lá, né? Derruba a rede de um, faz isso do outro, né? Direito de resposta para um, não direito para o outro. Tudo caminha como sempre foi. Vambora. Então, no resultado final, a direita saiu fortalecida, o centrão saiu um monstro gigante, e a esquerda, apesar do fraco crescimento, levando em consideração que hoje ele tem a presidência e a máquina na mão, pois é, meu irmão, a esquerda tá morrendo. É simples assim. O Von Serran, ele fez uma análise, que merece ser compartilhada. Eu só discordo um pequeno ponto. Muitas críticas internas e embates sobre o futuro da esquerda. Visto o baile que foi nessa última eleição municipal, não foi só o Boulos que foi rejeitado aqui em São Paulo. O Marçal também foi. Concordo? Um grande ponto foi a rejeição por parte da direita e do Bolsonaro. Foram os erros cometidos. O Marçal fez uma sequência de acertos e uma sequência de erros. Tá? Participar da live foi um erro. Foi um erro. Ele não precisava ter participado da live. Ter declarado voto nulo foi um erro. Foi um erro. Ele não precisava ter feito isso. Ele deixou seu ego acima dos seus interesses. Ele fez uma live com o Boulos. Isso não é bem assim. Ele fez um convite pro Nunes e pro Boulos para que ambos pudessem se expor. O que ninguém vai te mostrar também é que o Marçal, num determinado momento, falou, olha, eu terei embates com você. E nos embates, não espere essa educação que eu estou tendo agora. Mas fez convite pra quê, cara? Precisava disso pra quê? Qual o objetivo? Qual o ganho? Qual é a finalidade política? Qual o ganho político? Talvez
a resposta esteja no que o Sandro falou. Vaidade, ego. Aí é perigoso também, né, cara? O homem que coloca a vaidade, o ego, acima do interesse do que ele tá se propondo a fazer, que é o interesse público, é o seguinte, irmão, você botar a tua vaidade e teu ego no teu trabalho aí, tu não pediu voto pra ninguém, tu não prometeu, tu não falou discurso bonito pra ninguém, se tu é um empresário, prometeu, tu vai quebrar, teus funcionários vão pagar o preço, sua família vai pagar o preço, agora tu não falou o canto da sereia pra ninguém, né? Já o político é complicado, né, cara? O ego e a vaidade do Bolsonaro atrapalhou? A do Marçal tá atrapalhando? E a do Tarcísio? Quietinho, na dele, na manha, caminhando, trabalhando. Olha só. Tarcísio, Bolsonaro e Marçal. Você vê vaidade e ego nos dois, primeiro. Bolsonaro e Marçal. No Tarcísio você vê menos. Tarcísio é pragmático. Tarcísio é um gestor. Né? Vamos lá. É uma live, tá? É um discurso, no qual o Nunes não quis ir. No meio da live, ele ligou pro Nunes, para que o Nunes desse as suas considerações. Teatro. O Nunes não entendeu. Então o Marçal quis dar uma de mediador, mas não caiu bem. Não... Tudo teatrinho. Marçal ligou pro Nunes. Ó, estamos aqui esperando o Nunes. Lembrando que isso aqui é pra ter o Nunes. Já sabia que o Nunes não ia, cara. O Nunes cagou pra ele. O Nunes não precisa dele. Não precisava. E ainda assim, ele sustentou. Ele ficou ali se autoafirmando, fazendo joguinho na transmissão com o Boulos.